No vídeo de hoje... Alguns cientistas detectam um sinal misterioso vindo do espaço profundo. Em uma instalação de pesquisa, astrônomos identificam um pulso de micro-ondas extraterrestre que se repete a cada 78 segundos. O padrão lembra código Morse, mas logo um cientista percebe que não se trata de linguagem. O sinal carrega uma sequência de RNA. A equipe converte esse RNA em DNA, usando transcritase reversa, tentando compreender sua origem e função. O DNA é injetado em ratos de laboratório. Em paralelo, conhecemos Carol, uma escritora famosa que participa de um evento literário em Dallas ao lado de sua empresária e parceira, Helen. Em público, Carol é simpática e carismática, mas em particular demonstra cansaço e ressentimento com a própria fama. Durante o trajeto de volta, ela desabafa com Helen, revelando uma relação marcada por afeto, mas também por tensão. Em um instituto médico do exército, os cientistas Jen e Dee lidam com o fracasso dos testes nos animais infectados. Prestes a encerrar o experimento, eles percebem que um dos ratos, aparentemente morto, ainda apresenta atividade cardíaca. Subitamente, o animal desperta e morde Jen. Logo após, ela entra em convulsão. Quando os espasmos cessam, algo mudou. Jen se aproxima do recepcionista e o beija. Dee faz o mesmo com uma funcionária da limpeza. A infecção se espalha por contato íntimo. Os infectados entram em um estado de calma inquietante e passam a produzir saliva em placas de Petri, como se estivessem replicando o agente. Jen lambe rosquinhas na recepção, deixando claro que a contenção falhou. Carol e Helen retornam para Albuquerque. Elas passam por uma livraria, depois vão a um bar. Um noticiário menciona o fechamento de aeroportos, mas ninguém leva a sério. Do lado de fora, aviões formam padrões estranhos no céu. De repente, o caos explode. Um homem sofre um acidente. Helen desmaia e Carol testemunha pessoas entrando em convulsão. Com as linhas de emergência fora do ar, ela tenta levar Helen ao hospital, mas o carro alugado trava por causa do bafômetro. Carol rouba uma caminhonete e segue pela cidade em colapso. No hospital, médicos e pacientes estão infectados. Carol tenta socorrer Helen, mas ela morre antes de receber ajuda. Quando as convulsões cessam, os infectados passam a agir em uníssono. Um enfermeiro se aproxima e beija Carol. Outros fazem o mesmo, dizendo que só querem ajudar. Assustada, Carol foge, protegendo o corpo de Helen. Ao chegar em casa, percebe que até as crianças da vizinhança sabem detalhes da sua rotina. O coletivo já a observa. Buscando respostas, Carol liga à televisão e encontra um pronunciamento silencioso na Casa Branca. Um texto na tela fala diretamente com ela, instruindo-a a ligar para um número. Do outro lado da linha, Dave Staffler explica a verdade. Helen não morreu do vírus, mas do trauma na cabeça. Carol, porém, é imune. Apenas 12 humanos não foram infectados. O restante da humanidade agora integra uma única consciência coletiva, conectada por um vírus transmitido pela saliva. As mentes individuais foram fundidas em um sistema que compartilha memórias e decisões. O coletivo não consegue acessar a mente dos imunes, mas pretende assimilá-los. Carol está sendo protegida enquanto estudam como convertê-la. O sinal inicial pode não ter sido uma invasão alienígena, mas uma instrução evolutiva, talvez até enviada por humanos do futuro. A contagem reaparece, agora contando para cima. O processo já começou. O mundo mostra as consequências da fusão. Em vários países, pessoas agem como partes de um único organismo. O tempo desde a união marca 11 horas. Carol acorda em casa e tenta enterrar Helen no quintal, mas é interrompida por Zosia, enviada pelo coletivo para monitorá-la. Carol desconfia, percebe que Zosia foi escolhida por se parecer com uma personagem de seus livros. Um acesso emocional de Carol provoca uma falha momentânea no sistema coletivo. Mais tarde, descobre-se que esse colapso causou a morte de milhões de corpos conectados. Carol aceita participar de um encontro com outros sobreviventes imunes. A reunião ocorre em um avião fornecido pelo coletivo. Alguns sobreviventes se mostram confortáveis com a nova ordem. Argumentam que o sistema acabou com preconceitos e violência. Carol rebate, lembrando a perda de identidade e autonomia. O encontro termina sem consenso. Em flashbacks, vemos momentos íntimos entre Carol e Helen, incluindo uma viagem à Noruega, revelando o distanciamento emocional entre elas. De volta ao presente, Carol exige que o coletivo apague Helen completamente da memória compartilhada. Só ela terá o direito de lembrar.
Isolada, Carol começa a perceber o alcance do poder que tem sobre o coletivo. Um comentário sarcástico sobre querer uma granada resulta na entrega de uma granada real. Ela descobre que o coletivo não consegue negar seus pedidos. Esse poder a assusta. Outro imune, Manus, vive isolado no Paraguai. Ele se recusa a aceitar ajuda do coletivo, sobrevive com dificuldade e monitora sinais de rádio. Quando finalmente entra em contato com Carol, reconhece nela alguém como ele. Motivado, decide viajar até encontrá-la. Carol passa a investigar os limites do coletivo. Descobre que eles não mentem. Testes com um voluntário confirmam isso. Ela conclui que existe uma forma de reverter a fusão, mas que o coletivo esconde essa informação. Em uma tentativa desesperada, droga Zozia com um soro da verdade, causando uma parada cardíaca. O coletivo aguarda a decisão de Carol. Se ela não permitir ajuda, Zozia morrerá. Carol cede e Zozia sobrevive. Depois disso, o coletivo se afasta temporariamente. Carol fica completamente sozinha. Ela grava uma mensagem pedindo cooperação entre os imunes e descobre, investigando fazendas e armazéns, pacotes envoltos em plástico termoencolhido, contendo partes de corpos humanos decepadas, seladas a vácuo e armazenadas como se fossem alimentos comuns. Os Unidos estão processando restos humanos em moedores industriais, transformando os corpos em uma forma de sustento consumível. Em uma transição suave, Carol aparece de volta em casa, arrumando seus pertences. Desta vez, em vez de confiar em um drone para entregar o que descobriu, ela decide confrontar outro sobrevivente pessoalmente. Esse sobrevivente é o Sr. Diabetes, que vive de forma extravagante em Las Vegas, completamente imerso na rotina de cassinos e luxo. Após uma noite de jogos e excessos, Carol o localiza no hotel Westgate. Para sua surpresa, Diabetes já assistiu às gravações anteriores dela, e os Unidos permitiram que ele tivesse acesso a esse material. Ainda mais perturbador é o fato de que ele chegou sozinho à conclusão de que os Unidos estão consumindo seres humanos, e parece estranhamente tranquilo com isso. Para explicar, Diabetes mostra a Carol uma apresentação narrada por John Cena. O material revela que o líquido que sustenta o conjunto é composto, em sua maior parte, por alimentos estocados próximos do vencimento, complementados com 12% de HDP, proteína derivada de origem humana. Com cerca de 100 mil pessoas morrendo diariamente por causas naturais ou acidentes, o conjunto decidiu reaproveitar esses corpos em vez de deixá-los apodrecer sem uso. Do ponto de vista deles, trata-se de uma solução eficiente. Diabetes explica que todos os outros sobreviventes sabem desse arranjo e, em grande parte, o aceitam. Os Unidos também enfrentam a extinção dentro de uma década caso não garantam uma fonte estável de alimento, tornando o HDP, na visão deles, uma necessidade. Ao perceber o quão próximos os outros se tornaram e o quanto não compartilham do seu horror, o sentimento de isolamento de Carol se aprofunda. Apenas Manus permaneceu distante e em silêncio. Antes de Carol ir embora, Diabetes revela outro detalhe crucial. O conjunto ainda não consegue converter pessoas à força. A transformação exige consentimento, pois o vírus precisa ser adaptado às células tronco de cada indivíduo, que só podem ser obtidas por meio de um procedimento invasivo. Essa descoberta é recente e Diabetes se recusou a autorizar o processo. Carol imediatamente faz o mesmo. O episódio, então, avança para 9 dias e 18 horas após a união. Manuso passa a vasculhar frequências de rádio, tentando encontrar algum sinal no meio do ruído. Naquela noite, Manuso recebe a fita de Carol e, tocado pela mensagem, decide deixar a cidade justamente quando as luzes se acendem novamente. Após se preparar e comer comida de verdade, ele parte, mas o carro falha. Seguindo a pé, encontra uma versão unida de sua mãe, a ignora, consegue ligar o carro descendo uma ladeira e foge, escolhendo seguir em movimento. Enquanto isso, Carol para abastecer. Pede ao drone um Gatorade vermelho, mas aproveita a distração para encher o carro com caixas de fogos de artifício. Quase 13 dias após o dia da união, ela volta para casa, lança fogos no céu e uiva junto aos lobos. Quando um carro de polícia não liga, ela troca de veículo e passa o dia vagando. Joga golfe, visita fontes termais e uma galeria de arte, cantando para preencher o silêncio do mundo vazio. À noite, celebra seu
aniversário com Helen, preparando um jantar simbólico. Manuso segue em direção a Carol. Os Unidos tentam ajudá-lo oferecendo caronas, mas ele recusa todas. Rouba combustível de carros abandonados e passa a aprender inglês, querendo falar com Carol quando se encontrarem. Em terreno hostil, abandona o carro e entra na selva. Recusa novamente a ajuda dos Unidos, acusa-os de viverem de vidas roubadas, incendeia o veículo e segue sozinho. Ferido e exausto, acaba desmaiando até ser resgatado por um helicóptero. 48 dias após o dia da união, Carol continua em casa, mas está vazia e sem esperança. Zosia retorna inesperadamente. Carol desaba e a abraça, revelando que havia escrito "Voltem" no chão como último pedido. Desta vez, os Unidos ouviram. Manuso desperta em um hospital no Panamá, furioso por ter sido salvo. Ameaça um médico exigindo tratamento e cobrança detalhada. Depois segue viagem usando uma ambulância. De volta à casa, Carol e Zosia tentam se reconectar. Aos poucos, a convivência melhora e Zosia explica a filosofia dos Unidos. Não há posse, tudo é compartilhado. Vivem juntos em um estádio, respeitam animais e cuidam dos laços humanos. Carol aprende que uma abordagem calma com os Unidos revela mais informações. Descobre que trens transportam alimento, que a mente coletiva sente emoções individuais e que estão construindo uma enorme antena para enviar um sinal a Kepler 22b, usando a energia do planeta. Os apagões fazem parte do plano. O objetivo final é expandir para outros mundos. No dia seguinte, Carol joga croquet com Zosia e visita um antigo diner reconstruído pelos Unidos, lugar importante de sua vida. Apesar da emoção, percebe aquilo como distração. Inspirada, volta a escrever e decide transformar sua protagonista em mulher. Ainda assim, Zosia sente que algo está prestes a mudar. Manuso está próximo. Em outro local, um recipiente metálico é entregue a uma vila remota. Uma jovem chamada Kusimayu inala o gás e se torna uma unida. O experimento funciona. 60 dias após o dia da união, Carol e Zosia observam a chegada de Manuso. Ele aparece armado com um facão. Concordam em conversar no quintal, sem confiança mútua. Carol demonstra mais empatia pelos Unidos, enquanto Manuso os vê como um mal absoluto. Dentro da casa, ele encontra sensores instalados por Helen e sua paranoia cresce. Ao descobrir que Carol se comunica com os Unidos, Manuso entra em contato direto com Zosia. Carol confronta os dois, mas Zosia afirma que os Unidos se importam igualmente com ambos. De repente, Carol sofre convulsões. Manuso está testando sinais de rádio em outro Unido, causando crises na mente coletiva. Ele quase consegue puxar os Unidos de volta, mas Carol o interrompe com uma espingarda. Vendo-o como ameaça, os Unidos fogem novamente. Manuso acredita ter encontrado a solução. Carol recusa segui-lo e parte com Zosia. As duas passam um tempo juntas em um resort de esqui, vivendo momentos de felicidade. Porém, os Unidos revelam que podem usar os óvulos congelados de Carol para obter suas células-tronco e transformá-las sem consentimento. Enquanto isso, Manuso continua estudando o sinal. Um helicóptero surge, pilotado por Zosia, que decide se juntar a ele. O recipiente lançado revela seu conteúdo final, uma bomba atômica. Espero que você tenha gostado desta série. Para ver o vídeo da segunda temporada, siga o canal agora mesmo. Obrigado por assistir.